Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos trazer alguns exemplos de transformações lineares bem interessantes. São algumas transformações especiais. Vamos falar aqui de algumas transformações lineares específicas. Eu chamei de interessantes porque realmente elas têm um interesse diferenciado. Vamos ver aqui. A primeira dessas transformações é a transformação identidade. Observe como é que ela é definida. Eu tenho aqui uma transformação, ao invés de t, a gente está usando o i de identidade. E ela transforma um espaço vetorial V nele mesmo, levando um vetor V nele mesmo. Ou seja, a imagem de um vetor V do domínio é o mesmo vetor V que está lá no contradomínio, certo? Essa transformação identidade é linear. As transformações que eu vou trazer hoje, todas a gente consegue mostrar que são lineares. Embora eu não vá fazer isso, até porque o tempo do vídeo é curto, senão fica muito longo, né? Um vídeo muito longo eu provando cada uma dessas coisas. Mas as demonstrações são simples. Por exemplo, daqui da primeira, a gente tem a demonstração. Qual a primeira condição? É que i de u mais v seja igual a i de u mais i de v. E aqui eu tenho que i de u mais v, a identidade nesse cara, u mais v, tem que dar ele mesmo, né? Pela definição de identidade. Ora, mas eu sei que u é a mesma coisa, por definição, que a identidade em u. E v é a identidade em v. Então, já está provada a primeira parte, né? Isso acontece para todos os vetores u e v do espaço vetorial V. E aqui, para a segunda condição, ó, i de alfa u tem que ser igual a alfa i de u. Mas i de alfa u, se eu aplico a identidade em alfa u, o resultado é alfa u, está aqui. Ora, mas eu sei que alfa u, quem é o meu u? O u é o resultado da aplicação da identidade em u. Então, eu posso reescrever isso dizendo que isso aqui é igual a alfa, que multiplica a identidade em u. Então, as duas condições estão verificadas, né? Então, dessa forma, a transformação da identidade é linear. A gente não vai ficar demonstrando nas outras, como eu já falei. Vamos para a segunda. Agora vamos falar da transformação nula. O que é a transformação nula? Eu vou pegar todos os vetores do meu domínio e vou levar para o zero, certo? Para o zero lá do contradomínio, ou seja, para o vetor nulo do contradomínio. Essa é a transformação nula, certo? E a transformação nula é linear. Então está aqui definida. Ó. Eu vou ter a transformação entre dois espaços vetoriais. Eu não preciso dizer que V e W são espaços vetoriais. A gente já está entendendo isso aqui, né? E aí, para cada vetor V do domínio, a imagem de V é o zero, que está lá no contradomínio. Ou seja, T de V é igual a zero. Tá? Então, a transformação nula sempre vai ser linear. E aqui tem um esquema gráfico, tem uma adaptação do que a gente tem lá no livro do Steinbruch, eu fiz aqui, para a gente perceber que a minha transformação pega todos os vetores de V e leva para o zero. Ela não pega apenas um vetor, tá bom? Observe que eu achurei aqui essa parte do vetor V. O espaço vetorial V inteiro. Significa que todos os vetores daqui vão ser levados no zero. Essa é a transformação nula. Vamos agora para a seguinte. Agora, a terceira transformação é fazer a simetria em relação à origem. Então, essa aqui, a simetria está no R2, mas eu também tenho no R3, por exemplo. Tá? Então, a simetria é uma transformação linear. Tá? Como é que eu defino a simetria no R2? Ó, eu estou levando vetores do R2, só que no seu simétrico lá no contradomínio, que também é o R2. Então, isso aqui é o mesmo que escrever T de V é igual a menos V, ou seja, a imagem de um vetor é o seu simétrico. Tá? Então, a gente já viu isso no início do curso, né? Quando falou um pouquinho das representações geométricas, que a ideia de um vetor, quando eu multiplico por menos 1, a gente inverte o sentido, né? Então, menos 1 dá exatamente o vetor simétrico. Então, aqui eu tenho uma representação dessa simetria em relação à origem, né? O vetor V está aqui, e aqui é o meu vetor menos V, que é o simétrico em relação à origem. Isso também pode acontecer no R3, tá? Eu estou falando de ter uma imagem geométrica no R3. Nos outros espaços eu consigo ter analiticamente essa simetria, mas eu não consigo visualizar, claro, né? E daí
Vamos para a quarta transformação, né? Essa aqui é a projeção ortogonal do R3 sobre o R2. Essa projeção é linear, tá? Essa transformação é linear. Eu fiz um esquema mostrando a projeção de um vetor. Então, vamos ver como é que eu defino isso. Ó, eu vou pegar uma terna do R3, né, que está no domínio, o vetor V que está no R3, e a imagem desse V vai ser esse cara que está no R2. Por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, x, y, e a terceira componente vai ser sempre zero. Então, qualquer vetor que eu tiver no R3, eu vou jogar, vou projetar no plano. Então, tá aqui, ó, a imagem de x, y, z vai ser sempre x, y, zero. Estou falando isso no caso eu estou projetando sobre o plano XY, né? Se eu tivesse o zero em Y e eu tivesse X e Z, eu estaria projetando o vetor no plano XZ, tá? Mas aí eu estou projetando aqui no plano XY. Nessa figura, eu estou projetando um vetor do R3, ó. Certo? Peguei o vetor V e joguei aqui embaixo. Então, a minha transformação faz isso, né? Ela geometricamente é representada por esse cara vermelho aqui, que é um vetor que está no plano XY. Observe que para qualquer vetor V, essa transformação tem sempre a terceira componente, né, que é a componente Z, igual a zero. Ou seja, qualquer vetor V que eu colocar aqui vai ser jogado no plano XY. Então, eu estou dizendo que eu consigo projetar todo o R3, qualquer vetor do R3, lá. Então, eu estou projetando, eu estou transformando, entre aspas, o R3 no R2, através de todas as projeções possíveis. A quinta transformação é uma transformação entre Rn e Rm, mas essa transformação a gente diz aqui que ela é determinada por uma matriz, tá? Então, todas as matrizes, toda transformação linear é determinada por uma matriz AM por N. Então, vê lá como é que a gente tem aqui, ó. Uma matriz AM por N sempre determina a transformação linear T de Rn em Rm. Observe que inverte aqui a ordem, né? Aqui é M por N e aqui vai ser Rn para Rm, tá bom? Então, como é que eu determino essa transformação? Eu pego um vetor que está no Rn e a imagem desse vetor que está no Rm, através dessa transformação, faltou um azinho aqui, ó, aqui era TA. Esqueci de colocar, tá bom? Então, olha, aqui é TA para relacionar aqui a transformação através da matriz A. TA de V vai ser A vezes V. Então, eu posso dizer que uma transformação é determinada por um produto de uma matriz por um vetor. Então, eu vou pegar o vetor do domínio e multiplico por uma matriz, que é a matriz da transformação. Vamos fazer isso com um exemplo. O que é que o exemplo nos traz? Ele diz o seguinte, ó, considere essa matriz A, 1, 2, menos 2, 3, 0, 4. Pede para a gente encontrar a transformação que é determinada por essa matriz. Tá? Então, vamos pensar primeiro no seguinte. Ó. Eu tenho uma matriz A que é 3 por 2, certo? Ó, 3 linhas, 2 colunas. É a matriz 3 por 2. Então, lembre que eu tenho A, M por N. Então, ela vai nos dar uma transformação de Rn para Rm, certo? Por isso que aqui eu tenho 3 por 2, então eu vou ter ó, R2 para R3, certo? Como é que eu defino essa transformação? Para todo vetor V do R2, essa minha transformação TA de V, a imagem de V, vai ser o produto de A por V. Então, a gente vai fazer um produto dessa matriz A por um vetor V do R2. É isso que nós vamos fazer. Então, seja V, x, y, o vetor do R2. Como eu vou fazer o produto de uma matriz por V, eu vou escrever esse V como um vetor, como uma matriz coluna, né? Um vetor sempre pode ser representado como uma matriz coluna. A gente falou isso lá na primeira aula, no comecinho do curso. E daí, olha como vai ficar o produto, A vezes V. Quem é A vezes V? Pego a matriz A, multiplico pelo vetor V, que é esse cara, XY.
E aí a gente só precisa fazer agora o produto da matriz por um vetor. Então lembrar, como é que é esse produto? Eu vou pegar a primeira linha da matriz, multiplicar pela coluna, que é o vetor. Fica assim, ó. 1 que multiplica x, dá x, mais 2 que multiplica y, então 2y. Então, primeira linha pela coluna vai dar a primeira linha da matriz resultante. E agora, na segunda, ó, menos 2 vezes x dá menos 2x, 3 vezes y, 3y. Então, a segunda linha do resultado ficou menos 2x mais 3y. E a terceira linha vai ser 0 vezes x dá 0, 4 vezes y, 4y. Então, a minha matriz resultante, né, a matriz produto, né, ficou com essas 3 linhas e uma coluna. Também é uma matriz coluna, certo? Essa matriz aqui é o que determina a nossa transformação. Observe como ela é uma matriz coluna, eu posso escrever ela na forma de vetor. E daí ela vai ficar assim, ó. A transformação, a imagem de V, né, TA de V, vai ser quem? Essa matriz eu escrevo na forma de um vetor. Então, eu estou escrevendo aí a lei de formação da minha transformação. Para concluir, temos as nossas referências de sempre. Chegamos ao fim e se você gostou dessa aula, deixa um likezinho. Se você não é inscrito no canal e tem interesse em receber conteúdos que eu gravo de álgebra linear ou de outros conteúdos, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você é aluno meu, estuda comigo, então vai lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, coloca lá as dúvidas no fórum que eu respondo, e os colegas também respondem. E não esqueça de participar das atividades de monitoria. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.